Amém? O título da palavra é: Você conhece a Deus? É uma pergunta. Você conhece a Deus? Nós vamos meditar aí no texto que está em Jó 42, do versículo 1 até o versículo 6. Os irmãos já abriram aí suas Bíblias. Eu vou ler. Está escrito assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito, eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Bom, esse texto aqui é bem conhecido, né, sobre Jó, a história de Jó, um homem justo, um homem que Deus considerou justo. Deus contemplava Jó do alto da sua majestade e Deus via em Jó um homem justo, né? Mas tem algumas reflexões que nós podemos fazer sobre a vida de Jó. Jó, ele era um bom pai de família. Jó, ele era um bom esposo. Ele tratava bem os seus servos. Jó era um homem íntegro. Jó, ele tinha todas essas qualidades. E por isso, todos que cercavam Jó, via em Jó como um homem justo. Mas eles tinham Jó como um homem justo porque eles conheciam as obras que Jó praticava, né? Eles conheciam o exterior de Jó. Eles sabiam que Jó era justo pelo testemunho que Jó dava. Então eles tinham isso, Jó era justo. No consciente deles, a justiça de Jó podia ser vista através dessas obras de Jó. Mas Deus conhecia Jó muito além das obras de Jó. Deus conhecia o coração de Jó, né? E aqui, em todo o livro de Jó, se você pegar para ler, você vai verificar lá que no início, o diabo, a narrativa fala que o diabo falou para Deus que Jó só era fiel a Deus porque Jó tinha tudo. Porque Jó tinha riquezas, Jó tinha família, Jó era um homem abastado. Então, por isso, por Jó ter todas essas coisas, né, o diabo falou que Jó só era fiel a Deus por esse motivo. E Deus permite, né, que nós vemos a soberania de Deus. Deus está no controle de todas as coisas. O diabo, ele não pode fazer o que ele quer, o que ele bem entende, né? Até os atos que o diabo pratica neste mundo aqui, Deus é que permite. Porque Deus, ele é o soberano, ele tem o controle de todas as coisas. Se Deus falar não, nada acontece. Entendeu? Mas Deus, ele pode permitir justamente para provar os seus e aprová-los, para poder fazer com que os seus cresçam também. Nós verificamos que Deus, ele permite a provação, ele permite a tribulação para que nós venhamos a crescer na fé, para que nós venhamos a conhecê-lo, né? Para que nós venhamos entender os propósitos de Deus para nós e que a gente possa conhecê-lo realmente, sair da superficialidade. Jó, nós verificamos aqui que Jó, ele era um homem extremamente religioso, ele cumpria todos os seus votos. E por isso, Jó também, ele se gabava por isso, né? Alguns não olham esse aspecto, só olham o lado que Jó era um homem bom, justo, mas não olham que Jó também, ele tinha uma certa arrogância nele, porque quando ele está ali debatendo com os seus amigos, ele se apoia na sua justiça própria.
né? Porque os amigos falam, você deve ter cometido alguma coisa, alguma transgressão contra Deus. Que não é, essas provações que está sobrevindo sobre você é algum castigo. E Jó, ele estava confiado que ele era um homem justo, mas ele estava confiado, né, nas obras dele. Ele estava confiado no que ele praticava, na religiosidade dele. Ele tinha essa convicção e ele debatia com seus amigos, né? E os amigos dele também estavam equivocados porque eles acreditavam que uma pessoa poderia ser aprovada perante Deus através das suas obras. É que a gente verifica aí pelo contexto, se Jó está recebendo castigo é porque ele não era um homem bom. Ele fez alguma coisa, ele praticou alguma coisa que estava desagradando a Deus. Então, como se o homem pudesse ser aprovado por Deus através das suas obras. E a gente verifica nas próprias escrituras que não é assim, né? Nós somos aprovados diante de Deus, né? Nós fomos justificados através de Cristo Jesus. Nós somos justificados através do nosso Senhor Jesus Cristo. Através das obras de Cristo, nós somos santificados e purificados e somos justos diante de Deus através de Cristo, através da cruz de Jesus. Não há nada que você faça que seja capaz de justificar você diante de Deus. O apóstolo Paulo fala que todos nós pecamos e estamos longe da glória de Deus. O apóstolo Paulo também fala que Deus, né, encerrou todos na desobediência para que pudesse agir de misericórdia para com todos. Quer dizer, todos estão debaixo da desobediência, para que Deus pudesse agir de misericórdia com todos. E a misericórdia de Deus vem através de Jesus Cristo. É através do Senhor Jesus é que nós somos santificados, que nós somos justificados e somos aprovados por Deus. Mas isso também não é motivo para levarmos uma vida, uma graça barata que muitos pregam. Se eu não posso, se eu não sou justificado pelas minhas obras, se Jesus já pagou o preço, então eu vou viver minha vida, vou praticar os meus pecados porque Jesus já pagou o preço, né? Não são minhas obras que vão me justificar diante de Deus, então eu posso continuar vivendo a minha vida, né? E confiar no sacrifício de Cristo. Essas pessoas não entenderam a graça, né? Não entenderam, porque a partir do momento que você passa a conhecer a Deus, aí você vai agir com mais temor diante dele. E temor aqui não é medo, igual muitos acreditam no contexto, o significado da palavra leva mais para a questão de medo, de você ter medo de Deus. É claro que você conhecendo quem Deus é, você terá sim um temor no sentido de medo também. Mas o contexto aqui é de respeito, é de reverência àquilo que foi dito, né? A autoridade da palavra de Deus, é respeito a essa autoridade de Deus. Então, nós, quando conhecemos a Deus, nós temos um temor maior por Ele. Nós temos um respeito maior. Nós entendemos quem Ele é. Ele é Pai. Nós somos filhos. E como filhos, obedecemos ao nosso Pai. Nós temos a palavra dele como autoridade. Ele falou, nós obedecemos. Assim como o filho obedece ao pai. Porque o pai sabe o que é bom para o filho. O pai sabe o que é bom para o filho. E o pai não tem que ficar se justificando para o filho, né? Por que que eu não posso fazer isso? Aí o pai vai lá, você não pode por isso, por isso. Não, o pai simplesmente fala, você não vai fazer isso. E pronto. Porque ele sabe o que é melhor. Por trás daquelas palavras que podem ser duras, tem muito amor. Porque ele não quer que o seu filho seja frustrado, que o seu filho venha sofrer com as coisas que estão aí neste mundo, né? Não venha sofrer algum ataque na sua vida amorosa, sentimental, profissional, venha se frustrar de alguma forma. Então Deus, antevendo essas coisas, Ele deixou claro ali na sua palavra o que Ele quer de nós, os seus mandamentos. Então quando Deus coloca com autoridade, que é peculiar a Ele, né? Nós obedecemos como filhos, sem querer questionar o porquê, né? Nós confiamos, nós nos aproximamos dele com fé, porque sabemos que ele é amor, ele é amoroso. Então nós entendemos que o que vem dele é bom, que o que vem dele é amor. Então se Deus proíbe alguma coisa, é porque ele quer o nosso bem. Igual
o exemplo que eu sempre cito, a questão do pai e do filho. Os pais não tem que dar satisfação para filho, né? Porque simplesmente o pai ele ama o filho, o pai não quer. O pai mesmo que é pai no sentido da palavra, né? A mãe que é mãe no sentido da palavra, eu não digo mais no contexto atual, né? Que o Senhor Jesus disse que no final dos tempos o amor das pessoas esfriaria. A gente vê até o amor de mãe se esfriando, né? Muitas mulheres aí só são fábricas de menino, mas não são mães. Colocam os filhos no mundo, mas não são mães, porque não amam, não preocupam, não querem o bem dos filhos, né? Essas aí a gente exclui do conceito de mãe. Mas mãe da forma que nós conhecemos, né? Pai da forma que nós conhecemos, nós temos isso como exemplo. E os filhos estão sujeitos a essa autoridade sem questionar. Assim nós estamos diante de Deus também, né? Nós, em Isaías, quando o Senhor faz ali uma parábola do oleiro, né? Não sei se eu não me engano, Isaías, eu sei que tem a parábola do oleiro em que o Senhor fala, né, do vaso de barro, quem que é o vaso para poder contestar, né, com o oleiro. Quem é o vaso? Quem somos nós para contestar a autoridade de Deus, os mandamentos? Ele é nosso pai, nós somos filhos, né? Então, voltando aqui à questão de Jó, Jó era um homem íntegro, justo, praticava a bondade, né? Ele era um homem bom, né? Deus via, conhecia o interior de Jó, sabia que Jó praticava aquelas coisas com sinceridade, né? Jó não era falso, ele praticava o amor ao próximo, era sincero do coração dele, mas ele ainda não tinha conhecido a Deus, né? Porque fala aqui no final da passagem, eu conhecia só de ouvir falar, eu te conhecia de ouvir falar, né? Minha experiência contigo era superficial. Eu não tinha aquele encontro contigo, eu não tinha aquela intimidade de falar, hoje os meus olhos te veem. E aqui, ele está usando aqui uma analogia, né? Porque olhos nenhum viram a Deus. Ele está falando no sentido de intimidade. Igual eu estou aqui olhando para vocês, de proximidade, meus olhos veem vocês. É porque eu estou próximo, eu estou comunicando com vocês. Então nós temos uma intimidade. Então, nesse sentido que já está falando, eu conhecia só de ouvir falar. Quando você conta a história de alguém, você nunca viu a pessoa, né? Mas você pega um livro, por exemplo, e estuda aquele livro e vê ele contando a história de alguém. Você imagina como é que aquela pessoa, como é que foi a vida dela, imagina o comportamento dela, mas você nunca conheceu de fato, né? Você ali conhece só do que te contaram. A versão das pessoas chegaram para você. Diferente de quando você conhece a pessoa pessoalmente, né? E isso acontece demais também nas nossas relações interpessoais. Às vezes uma pessoa é estigmatizada sem nunca ter tido contato com outra, né? Às vezes no emprego, no trabalho, a pessoa nunca viu você, mas ela sabe da boca de outras pessoas e faz um julgamento, né, da sua vida pelo que os outros disseram, né? E aí muitos constroem uma visão negativa da sua imagem sem nunca ter tido um contato contigo, né? E a gente verifica que muitas pessoas também não têm esse contato com Deus. Alguns constroem algo positivo, alguns constroem algo negativo a respeito de Deus, e alguns não sabem nem, assim, estão tão superficiais que acreditam que conhecer a Deus, mas ainda estão no superficial ainda. Nós podemos ver na visão, né, do profeta Ezequiel, que fala do rio, do rio das águas profundas, que ali o Senhor leva Ezequiel em visão, né, e aí ele chega num rio que ele pode, a água está ali, né, nos pés dele, né, nos artelhos, que é esse ossinho lateral do pé. E aí ele anda mais 1000 metros e as águas estão dando no joelho. Ele anda mais 1000 e as águas estão dando nos lombos. Ele anda mais 1000 e as águas estão dando nos ombros. Aí ele anda mais e as águas
já não podem mais, ele já não pode mais caminhar, ele só pode atravessar a nado, né? E ali está fazendo uma referência a Cristo. O Senhor falou que ele é a fonte de água viva. O Senhor Jesus falou que ele é a fonte da água viva. E ele fala que quem chegar até ele e beber, terá vida. Então ali está falando de Cristo. E muitos estão numa vida superficial. Uns só molharam os pés, né? Outros estão no joelho, outros na cintura, outros no ombro. Outros estão mergulhando porque entenderam quem é o Senhor. E muitos estão nas igrejas ainda na superficialidade, na imaturidade cristã. As pessoas ainda são infantes na fé, não entenderam a profundidade do Evangelho, não entenderam qual que é a mensagem que Cristo trouxe. E por isso, como Jó, no início, se apegavam a questões religiosas, ao dogma, se apegavam aos costumes, se apegavam às liturgias, se apegavam aos sacramentos, cumpria, né, a liturgia da igreja, sem entender o motivo da salvação dele, sem entender quem é Jesus, sem entender quem é Deus. Muitos estão ainda superficiais, eles não entenderam ainda quem é Deus. Porque a partir do momento que eles entenderem quem é Deus, aí eles vão ter um choque consigo mesmo. E vai fazer igual o Jó aqui, né? Jó se envergonhava. Depois que ele entendeu quem era Deus, ele passou a ter vergonha dele mesmo. E ele se arrependia com saco. Ele se sentia constrangido, porque quando nós deparamos com Deus e passamos a conhecer quem Ele é, isso nos constrange. Isso nos constrange porque nós vemos o quão pecador nós somos. Nós vemos o quanto nós necessitamos da graça de Deus, o quão miseráveis nós somos. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos um choque com nós mesmos, porque a santidade de Deus, né, ela invade a nossa vida e nós verificamos o quão podre e sujo nós estamos, né? Quando a gente passa a comparar, Deus passa a ser o parâmetro de santidade, você vê que você é um imundo, que você precisa dele, né? Então isso, nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. Quando você passa a conhecer quem é Ele de verdade, você vai viver uma vida dedicada a Ele, somente a Ele, com amor, né? Independente de circunstâncias, independente do que te rodeia, independente do que você está passando, independente das dificuldades, independente da luta, independente do que você estiver passando. Se você conhecer o Deus da Bíblia, o Jesus, o Deus que se encarnou, se fez homem e morreu por nós, se você conhecer quem é Ele de fato, isso vai te constranger de uma forma que você terá vergonha de si mesmo, né? E isso vai ser um motivo para você lutar contra você mesmo, porque a luta é contra você, é contra a sua carne. É a sua carne que quer te arrastar para o pecado e te distanciar de Deus. O diabo, ele é o tentador, ele tenta, mas ele tenta na sua carne, ele tenta na sua fraqueza. Ele sabe o seu ponto fraco. Então ele só vai facilitar as coisas. A luta é com você mesmo. Eu estou lutando comigo mesmo todo o tempo para poder estar mais próximo de Deus, para poder me santificar, porque eu tive um encontro com Deus. Eu tive um encontro com Ele e eu vejo quem Ele é. Muito tempo eu conhecia de ouvir falar. Muito tempo eu estava também, como muitos que estão hoje nas igrejas, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje eu vejo. E muitos se apegam a experiências espirituais como se isso fosse um selo de que aquela pessoa é uma pessoa transformada pelo poder de Deus. Não. Dons espirituais não quer dizer que aquela pessoa realmente teve uma transformação. Porque se fosse assim, Jesus não teria dito que naquele dia muitos vão me dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em Teu nome, nós curamos em Teu nome. E o Senhor vai falar: mas eu nunca vos conheci. Então, sinais espirituais, sobrenaturais,
Isso não é evidência de uma transformação. Isso não é evidência de que a pessoa conheceu realmente a Deus. Isso não é evidência. Porque Jesus fala, ele alerta que nos últimos dias muitos viriam, né, fazendo sinais, maravilhas, se passando por ele. Muitos fariam esses sinais e enganariam a muitos por estar fazendo esses sinais. Então, Jesus deixa claro que sinais não é evidência de transformação de vida. Não é. E muitos serão condenados, muitos que fizeram sinais, muitos que profetizaram, que curaram, que fizeram, né, que é aos olhos dos homens, assim como Jó era, né, justo aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração. Deus conhece o coração. Deus sabia que Jó era justo, né? Jó, por mais que ele tinha uma vida religiosa, mas Deus entendia que dentro daquela religião de Jó, ele era um homem justo. Muitos são assim, muitos vivem sim uma vida religiosa, mas têm um coração honesto diante de Deus. Deus sabe que ele está ali querendo agradar a Deus. Deus sabe que ele está fazendo aquilo com sinceridade. Que a religião, ela é, para muitos, como um aio. Né? Aio é aquela figura de um servo que conduzia a criança pequena, né? É como se fosse um professor conduzindo, ensinando ela os passos, até ela chegar à maturidade e entender as coisas, né? E Paulo usa essa mesma referência para falar sobre a lei, que a lei serviu como um aio para apontar para Cristo, né? Então, a lei, ela levava o povo de Israel, né, a entender que Jesus era o Messias. Então, a lei, ela serviu como aio. E o que eu percebo é que a religião também, ela serve como um aio também, porque muitos não entendem os princípios da palavra de Deus, mas praticam eles através da religião, né? Eles não sabem, eles não entenderam o princípio do amor ao próximo, mas eles sabem que não podem matar, não podem roubar, não podem prejudicar seu irmão de qualquer forma. Então eles praticam através do dogma, eles praticam através do que é visível, o princípio bíblico do amor ao próximo. Então muitos estão dentro das igrejas, vivendo a vida religiosa, mas Deus conhece o coração deles. Sabe que eles têm uma vida de sinceridade. Então, esses, Deus irá sim aprovar. Né? Mas tem muitos que estão dentro da igreja, vivem a vida religiosa, mas são hipócritas e são falsos. Eles levam uma vida exterior. Eles praticam o bem, mas no fundo eles querem ser vistos pelos homens. Eles querem uma recompensa. Né? Jesus fala que quando nós formos fazer uma boa obra, né, o que a mão esquerda der, que a direita não fique sabendo. Porque o homem que dá na visão dos homens, né, e é reconhecido pelos homens, ele já teve o seu galardão, ele já teve o seu reconhecimento. E ele fala que nós, quando dermos em secreto, o nosso Deus, também ele irá nos recompensar em secreto. Né? Então, aquele que dá, nós vimos o princípio do amor, é dar sem querer nada em troca. É um princípio. Né? O amor é isso, é dar sem querer nada em troca. Quando Deus deu o seu filho, ele não queria nada em troca, porque sabia que nós não poderíamos dar nada, né, em troca do seu filho. Nós não poderíamos dar nada. Então ele deu por amor. O amor é isso, é dar sem querer nada em troca. E ele pede que nós amemos dessa mesma forma, né, que nós amemos o nosso irmão sem esperar nada em troca. Por isso que ele pede até para a gente amar os nossos inimigos. Amar o inimigo é a maior demonstração de amor. Por quê? Ninguém espera nada de bom de um inimigo. Né? Do inimigo você só espera a maldade, a morte, que ele venha te prejudicar de alguma forma. Então, quando o Senhor fala para nós amarmos os nossos inimigos, é o princípio que está por trás disso. É de você dar sem querer nada em troca. Então, esse amor sem querer nada em troca é um princípio, né, que o Senhor, ele exige que nós amemos dessa forma, que nós temos as nossas relações neste modelo de amor, né? Então, voltando para Jó, ele praticava o princípio de Deus, a justiça de Deus, dentro daquela visão religiosa que ele tinha. Deus conhecia o coração dele, que ele era justo, porque ele
era sincero e íntegro para com Deus. No fundo, ele queria realmente agradar a Deus e não agradar os homens. No fundo, Jó era bom por natureza, né? Por bondade mesmo, por amor ao próximo, pela essência desse amor. Jó não queria nada em troca dos homens, ele não queria que os amigos dele ficassem bajulando ele, ó, como você é bom, como você é um homem justo. Jó não queria isso, né? Jó, ele praticava a justiça de forma natural. E então nós podemos verificar que quando nós conhecemos a Deus, isso transforma as nossas vidas. Esse encontro com Deus, ele muda, né, as nossas perspectivas. E indo para o Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele ali teve um momento que ele pergunta para os discípulos, né, quem o povo lá falava que ele era. Aí alguns falavam, Rabi, uns falam que você é o profeta, uns falam que você é isso, que você é aquilo. Cada um tinha uma opinião sobre Jesus, né? E Jesus pergunta, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Né? E aí eles falam, não, tu és o Filho de Deus. Então os apóstolos conheceram ele, sabiam quem ele era. Tu és o Filho de Deus. Então, por que Jesus estava tão preocupado em quem ele era para os apóstolos? Porque Jesus queria entender. Jesus, onisciente, já sabia todas as coisas, mas para nos ensinar um princípio, né? Que é importante nós sabermos quem ele é, nós o conhecermos. Porque quando vir os falsos cristos, você tem que saber quem é o verdadeiro. Você tem que saber quem é ele, da fonte que você bebeu. Se você não souber, você vai ser enganado. E muitos aí são enganados facilmente, né? Crente hoje, se você usar um discurso moralista, você já ganha eles. E as pessoas não vão para a Bíblia e olhar os princípios. Porque se falar hoje a favor de bons costumes, já ganhou já. Não, esse aí está falando a verdade, né? Está falando a verdade. Políticos, eu acompanho bastante esse debate político, geopolítico. Eu vejo políticos que são realmente dissimulados, né? A política ela é isso, é dissimular. Né? Muita gente fala uma coisa, amanhã fala outra, e fala outra. O negócio é se manter no poder, enganar as pessoas. Infelizmente, a política é isso. E eu vejo muitos cristãos defendendo um homem, eu não vou citar o nome, mas um homem poderoso no mundo, né? Que tinha uma ideologia perversa, uma ideologia que matou muitas pessoas, né? E hoje esse homem com um discurso moralista é porque ele está a favor da família, porque ele está combatendo a união homossexual, porque ele está falando em favor dos bons costumes. Então ele está falando coisas que nós devemos apoiar. E aí todos vão e apoiam, mas esquece. O homem não foi transformado por Deus, não tem o evangelho. Só porque ele usou um discurso que te seduz, você vai rapidamente e se entrega. E não sabe que Jesus nos advertiu que muitos viriam trazendo esse tipo de palavra. Paulo fala que o diabo, ele se transfigura como um anjo de luz. O diabo não vai aparecer para você como o diabo. Não vai. O diabo, quando ele enganou Eva, ele trouxe um discurso que era o que ela queria ouvir. Né? Um discurso aparentemente bom para ela. E a seduzir fez ela cair. Então o diabo, toda vez que ele for te enganar, ele não vai trazer um discurso para você que seja contrário às coisas, né, de forma latente, às coisas que você acredita, porque isso vai te assustar, vai te afastar. Mas ele vai vir sempre com um discurso, com sofismas, meias verdades, né, misturando a mentira com um pouquinho de verdade, e aí você não sabe distinguir e você é levado. Né? Então, Jesus, ele nos advertiu e nos deixou esse mandamento, né? Nós temos que saber distinguir quem é o nosso Salvador. Nós temos que conhecer quem é o nosso Deus. Por isso que o Senhor enfatizou ali para os apóstolos,
essa questão de saber conhecer quem ele era. E Jesus, a Bíblia fala sobre ele, né? Jesus tem inúmeros títulos, né? E muitos cristãos sabem desses títulos, mas não pararam para pensar, para refletir quem Cristo é para ele. Eu posso falar para você quem Cristo é para mim. Ele era para mim, né? A minha experiência vale para mim. A sua experiência é a sua experiência com Deus. Cada um tem sua experiência com Deus. A experiência com Deus, ela é individual, né? E mesmo a Bíblia falando vários atributos do nosso Senhor, muitos ainda não conhecem. Conhecem porque a Bíblia fala quem ele é, né? Mas não conhecem igual Jó fala. Eu conheço, agora eu estou te vendo, agora eu estou te vendo. Alguns pegam a Bíblia e conhecem Jesus porque a Bíblia diz sobre ele, né? De ouvir dizer. Mas essa pessoa não entrou no rio das águas profundas, não experimentou a água da vida, ainda está molhando os pés, ainda está só com a pontinha do dedo lá, ó, triscando a água, pensando se vai entrar ou se não vai entrar. Tem muitos que estão assim, né? Ah, tá gelada, ah, é fundo demais o rio, tá pensando ainda se vai entrar. Por quê? Porque não querem abrir mão das suas vidas. As pessoas estão centradas neste mundo aqui. Eles não querem abrir mão das suas vidas, porque o Evangelho, ele traz consigo a renúncia. Jesus falou isso. Quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e me siga. As pessoas querem a bênção do Evangelho, né? Mas não querem seguir o que o Evangelho manda, que é a renúncia, o arrependimento, a mudança de vida, a transformação. Isso que a palavra de Cristo traz, é isso, o Evangelho. O Evangelho, gente, ele é inclusivo, mas também ele é exclusivo. Ele é inclusivo no sentido que ele é para todos. Deus ama todos. A Bíblia diz que, igual eu já citei o versículo que Paulo fala, que Deus, ele age de misericórdia para com todos, né? Porque todos estão debaixo da desobediência. Que Deus, ele enviou o seu Filho ao mundo para que todos, aquele que nele crê, não perecesse, mas, né, venha a ter a vida eterna. Então Deus, ele ama a todos. Nesse sentido, o Evangelho, ele é inclusivo. Deus não faz distinção nenhuma de pessoas. O ladrão, o assassino, o homem mais vil da sociedade, nós o repudiamos, mas Deus não. Deus não repudia. Pode ser aquele homem que tem aquele comportamento mais vil, que você olha e você tem asco daquilo. Mas a palavra de Deus fala que Deus o ama. Então Deus, ele não exclui ninguém desse amor. Todos nós somos alvos desse amor. Todos nós somos alvos desse amor. Então Deus, ele não tem distinção nenhuma de pessoa. Mas a partir do momento que você aceita andar com ele, é aquele encontro que você tem, que nós estamos falando aqui, a pessoa ouvia, conhecia de ouvir falar, e agora que a pessoa vê, sabe quem ele é, né? As pessoas agora mudam o comportamento. E aí entra a segunda parte do mandamento do Senhor Jesus. Diz, né? As pessoas negam a si mesmas. Então, nesse sentido, o Evangelho passa a ser exclusivo porque não é a minha verdade que conta, é a verdade do Evangelho. Eu tenho a minha verdade. Todo mundo quer falar isso hoje, né? A verdade é relativa. A verdade não é relativa, não. A verdade, ela é absoluta. Existe uma verdade. O homem é que tenta relativizar as coisas para ele poder viver na vida de pecado dele. Mas a verdade, existe uma verdade absoluta que está no Evangelho, né? E o Senhor deixou como mandamento. Nós, quando nos aproximamos de Cristo, nós entendemos essa verdade. Então, por isso é que nós rejeitamos a nossa vida de pecados. É por isso que nós abandonamos as velhas práticas. Porque nós entendemos essa verdade e nós queremos viver para agradar o nosso Pai.
Nós queremos agradar o nosso Pai e cumprir o que Ele deixou como mandamento para nós. E nesse sentido, o Evangelho passa a ser exclusivo, porque ele exclui todas as condutas pecaminosas. Deus ama o pecador, mas rejeita a conduta pecaminosa. Então não existe isso de você chegar e falar que teve uma vida transformada e continuar vivendo, praticando as mesmas coisas que a Bíblia já deixou claro que é pecado. É dura a palavra, mas é a palavra. E aí nós verificamos aí várias igrejas com esse afã de ser inclusiva. Ela inclui, mas não exige a mudança dos comportamentos. As pessoas estão sendo lá, estão sendo confrontadas com a Bíblia, mas desobedecem à palavra, porque não tiveram um novo nascimento, não conhecem a Deus. Não conhecem, estão ali na superficialidade. Não decidiram negar a si mesmo, não decidiram entregar suas vidas completamente para Deus. Não pularam no rio das águas profundas. São superficiais, né? E quem que a Bíblia fala que Jesus é? Né? Isaías 9 fala que ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Um menino vos nasceu, e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, e segue. Então, esse versículo, ele traz alguns dos títulos de quem é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Ele é Deus forte, ele é Deus. Ele é Pai da eternidade. Você já pensou o que é Pai da eternidade? Pensa o que é eternidade. Agora pensa quem criou a eternidade. Ele é Pai da eternidade. Né? A mente chega a dar um parafuso. Porque sua mente humana, limitada, não consegue perceber a grandeza desse Deus. Ele é príncipe da paz, ele é conselheiro, ele é maravilhoso. Quem que ele diz que ele é? Ele fala que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a fonte de água viva, ele é o pão da vida, ele é o alfa e o ômega, ele é a porta para a salvação. Ele fala isso dele mesmo. Então Jesus, ele é o motivo, tem que ser o motivo da nossa vida, gente. O centro da nossa vida. Jesus tem que ser o motivo. Porque é só nele que você vai ter palavra de salvação. Só nele que você vai ter palavra de redenção. Você pode procurar inúmeras religiões, mas ninguém vai ter palavras como essa. De redenção, de salvação, de perdão dos pecados. Você não vai ter. Então, Jesus, ele tem que ser o centro da nossa vida. Quem João Batista falou que ele era? João Batista disse que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É a pessoa que você está precisando. Né? Você, cheio de pecados, precisa de alguém para tirar esses pecados. É Ele. É Jesus. Quem o apóstolo João disse que ele é? João diz que ele é a luz do mundo, o Verbo de Deus, o nosso advogado. Você vai precisar de um. No dia do juízo, você vai precisar de um advogado. Você vai precisar do melhor. Né? Não é qualquer advogado. Você vai precisar do melhor advogado. Porque as acusações contra nós são grandes. Né? As acusações são pesadas. E você vai precisar de um bom advogado para que ele possa, diante dele mesmo, que é o juiz, entendeu? Ser justificado. Então, nós precisamos desse Jesus. Quem que o Evangelho diz que ele é? O Evangelho diz que ele é o Filho de Deus. Quem Paulo diz que ele é? Paulo diz que ele é a imagem do Deus invisível. Quer dizer, o Deus que se encarnou. Jesus é o próprio Deus. Ele se encarnou, se tornou visível. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele quis se comunicar conosco, suas criaturas, para que nós pudéssemos entender a verdade do Evangelho dele, os mandamentos,
para que nós pudéssemos sair da superficialidade da religião e praticar o que era o verdadeiro evangelho, que era o amor ao próximo, que era cuidar das pessoas, que era se envolver com as coisas de Deus, viver em comunhão, viver como irmãos, viver em família. Esse é o propósito da igreja. Né? Jesus veio para que todos nós vivêssemos como uma família, a família de Deus. Então ele veio unir todos nós neste propósito, através do amor. Essa é a principal mensagem do Evangelho. Não é os legalismos que as igrejas colocam. Ah, você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo. Ele faz uma lista de coisas que você não pode. Mas nunca chegou para por que não pode. Explicar para as pessoas os princípios para que as pessoas possam entender. Muitas das coisas são até doutrinas humanas, de homens mesmo, que não estão na Bíblia, que não tem respaldo bíblico nenhum, que o homem acha, né, que ele vai estar agradando a Deus dessa forma, e ele coloca esse dogma. Eu poderia citar muitos aqui, mas eu não vou citar. Né? Então, essa vida religiosa, o Senhor Jesus, ele veio para mostrar o que era. Ele se encarnou para mostrar essa verdade do Evangelho, como que é seguir a Deus, o que Deus esperava de nós. Quem Apocalipse diz que ele é, fala que ele é fiel e verdadeiro, que ele é o Todo-Poderoso, o Santo, o Soberano, a Raiz de Davi, o Leão de Judá, o Rei dos Reis. É por isso, irmãos, que quando nós passamos a conhecer quem ele é, nós temos temor em todos os sentidos. O temor de respeito à autoridade dele, né? De querer honrá-lo pelo que ele fez por nós, mas também temor no sentido de ter medo também, né? Porque Jesus fala, ele fala, não temeis aqueles que podem matar o corpo, mas temei aquele que pode jogar tanto o corpo como a alma no inferno. Quem tem essa autoridade? É só Deus. Ele é o juiz, ele é que vai julgar. Então o Senhor Jesus fala, você tem que temer a Deus sim. Você tem que temer a Deus. Porque ele é que tem essa autoridade de lançar tanto o corpo como a alma no inferno. Então nós temos que ter esse temor diante de Deus. Né? Seguindo. Então quando a pessoa conhece quem é Jesus, né, gera arrependimento, gera mudança de vida. Primeira pregação de Jesus, arrependei-vos, arrependei-vos. Então, quando você conhece esse Deus, você faz igual Jó, né? Se veste pano de saco. Era um sinal de humilhação, de arrependimento, né? Se vestir de pano de saco e cinzas. Então, quando você conhece esse Deus, gera arrependimento, porque é igual eu disse, você tem a referência de quem é santo, aí você vê o quão sujo você está. E aí você passa a viver uma vida de renúncia, né, da sua carne, renúncia dos prazeres deste mundo, porque você tem gratidão por esse Deus. Mesmo ele sendo santo, ele te amou, pecador, da forma que você estava. Ele sabia que você precisava desse presente, e ele providenciou o presente sabendo que você precisava dele. Você não merecia, não. Mas como você precisava, e ele é amor, em essência, ele dá sem querer nada em troca, ele te deu o que você precisava. Quando você conhece Jesus, quando você conhece a Deus, né, gera um constrangimento. Ele é Deus, ele é o soberano, nós vimos aqui, ele é o todo-poderoso, gera esse constrangimento, né? Isso que transforma as vidas. E isso leva uma vida de dedicação a Deus. Dedicar ao reino. Nós estamos reunidos aqui, eu sempre digo, vocês vêm aqui para receberem de Deus a palavra, a orientação, para que vocês possam estar firmes. Vocês não devem favor nenhum a mim, vocês não devem favor nenhum a ninguém. Vocês estão fazendo aqui para vocês mesmos. Vocês estão fazendo um bem para vocês mesmos. Porque
Vocês estão cuidando da sua vida, da sua alma. É o bem mais precioso que Deus te deu. Então, quando você procura estar próximo a Deus, quando você envolve com o reino de Cristo, você está fazendo o bem para você mesmo. Então, para fechar a conclusão, a vontade do Pai, nós vamos ler Mateus 7, 21, o versículo que fala, eu citei aqui anteriormente, que fala sobre a passagem lá que fala sobre até as obras mesmo, né? A vida religiosa. Mateus 7, 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Quem vai entrar no reino dos céus? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus fala isso. É quem faz a vontade do Pai é que vai entrar no céu. Então, quem conhece a Deus, ele sabe qual é a vontade do Pai. Quando você passa a conhecer, você sabe qual é a vontade, porque você tem essa intimidade com Ele e você vai saber qual que é a vontade dele. E ele diz aqui: a vontade do meu Pai é que vos ameis uns aos outros, né? Está lá em João. Nós podemos ficar que a vontade de Deus é que a gente ame uns aos outros. Em João 13, 34 diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. João 15, 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. João 15, 17, isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, esse é o mandamento que o Senhor quer, porque esse mandamento resume tudo. Paulo fala: aquele que ama, cumpriu a lei. Jesus resume os mandamentos em amar. Tiago fala que a verdadeira religião é cuidar do órfão, da viúva e do estrangeiro. É o quê? É o amor na prática. Então, quem ama, nesse sentido de dar, de se entregar, como o Senhor nos ensina, de sem querer nada em troca, o amor em essência, esse tem cumprido o Evangelho. Por quê? Quem ama de verdade, ele vai praticar tudo que está na Bíblia, irmãos. Porque tudo que está aqui, o Evangelho do Senhor é baseado no amor. Você pode extrair ali, pode reduzir minuciosamente, você vai ver que tudo vai chegar nesse princípio de amor. Você vai reduzindo, você vai chegar no amor. O amor é comum a todos esses mandamentos que estão na lei de Deus. Então, por isso que o Senhor fala, né? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Ame de forma sacrificial, como eu amei vocês. Ame sem querer nada em troca, como eu amei vocês. Se vocês amarem assim, vocês irão cumprir toda a lei de Deus. Igual Paulo fala: quem ama, cumpriu a lei. Então, que fique essa palavra, que você faça uma reflexão: quem é Jesus para você? Nós verificamos aqui, Jesus aqui é revelado pelos personagens da Bíblia aqui: João Batista, Paulo, vários aqui tiveram revelação de quem era Deus para eles, né? E eles escreveram isso para a nossa edificação. E nós temos a experiência própria nossa, quem é Deus para nós. Porque Deus, nós sabemos porque a nossa experiência, como Deus nos achou, como estava a nossa vida quando Ele nos encontrou, isso faz uma total diferença, porque você vai se aproximar mais dele. Né? E nesse sentido aí, você, através da sua experiência, você vai conhecer quem é Deus realmente para você. Tem muitos que vivem uma vida superficial, ainda não entenderam quem é Cristo. Não entenderam. Uns que vão procuram a Deus porque querem algo em troca. Procuram a Deus porque querem algo em troca. Só procura a Deus porque está sofrendo, porque está padecendo, porque está com dificuldade. Aí procura a Deus para resolver o problema. Né? Mas não procura realmente porque o querem. Não procura realmente porque o amam. Não procura realmente porque querem servi-lo. Não procura realmente porque estão negando a si mesmo. Uma relação de interesse.
Procura a Deus porque querem algo em troca. Esses vivem uma vida superficial. Esses terão uma grande desilusão quando Cristo vier. Porque uma vida superficial não gera transformação. Uma vida superficial não gera transformação. Esses que o Senhor reprova ali, vivia uma vida superficial com Deus. Pregavam, praticavam curas, profetizavam em nome do Senhor, mas o Senhor não os conhecia. Não tinha intimidade, não tinha relação. Né? O Senhor não os conhecia. O Senhor falava, eu não vos conheço. Apartai-vos de mim. Então, queira ser conhecido pelo Senhor. Né? Queira ser conhecido pelo Senhor. Faça igual Jó. Quando Jó teve essa experiência aqui, deixou de conhecê-lo, de ouvir falar, e passou realmente a enxergá-lo, a vê-lo, a ver quem ele era. Amém? Faça essa reflexão e aplique essa palavra no seu coração. Amém?